Boa noite. Boa noite, Andrei. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Opa, fala Vocês estão pessoal, me boa ouvindo? noite, tudo bom? Tudo bem, e vocês, né? Primeiramente, sejam bem-vindos, né? Obrigado da presença de todos. Hoje a gente está aqui para um bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre como revolucionar a experiência do cliente nas empresas, né? Antes de mais nada, né? Vamos nos apresentar, né, Andrei? Quem somos nós? Estamos aqui representando o curso de estratégia e gestão da experiência do cliente, né, da PUC-Rio. A PUC-Rio, né, gentilmente cedeu o espaço para a gente estar conversando sobre esse tema que é tão importante hoje nas empresas, né, que é trabalhar realmente com a experiência do cliente, mas com um cunho um pouco mais estratégico de fato, né, não só em perspectivas ali táticas e operacionais, né. Meu nome é Juliana Cândido Custódio. Eu sou professora e coordenadora desse curso, mas para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, né, eu sou formada em relações públicas e foi aí que eu comecei nesse universo de estudar os relacionamentos, e a partir de 2007 que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre a experiência do cliente, estratégia empresarial e como as duas coisas poderiam se relacionar. Eu fiz uma especialização em marketing, aí um mestrado em administração, depois um doutorado em administração e um pós-doutorado em psicologia do consumo, para entender bem como que realmente a gente pode trabalhar de uma forma casada em relação à gestão de estratégias e a questão de relacionada ali a como juntar, unificar a experiência do cliente nos negócios. E hoje convidei o Andrei Golfeto, para conversar um pouquinho aqui com a gente. O Andrei tem uma experiência vasta na área de inovação. A gente se conheceu de uma forma bem curiosa, né? O Andrei, ele foi mentor da RepTrack, que é a minha startup, que trabalha com um sistema de avaliação de empresas, para a gente entender o quanto que elas estão realmente preparadas para estarem, né, entregando uma excelência em experiência do cliente. A gente se conheceu na PUC do Rio Grande do Sul, não na PUC-Rio, no Tecnopuc, né? Então, seja bem-vindo e obrigada de você estar aqui junto, Andrei. Legal, boa. Muito obrigado pelo convite, Ju, já fizemos algumas interações aí também, se conhecemos via PUC, foi super bacana, coincidência agora aqui também. Eu sou formado em administração, tenho uma pós em transformação digital também, e hoje eu sou mestrando em inovação. Sempre trabalhei meio que no universo das startups, fui de uma aceleradora chamada ACE, depois fui do time do iFood e hoje eu faço parte do Cubo, que é um hub de inovação. Eu sou líder de startups aqui, meu dia a dia é ficar ajudando os empreendedores aí em todos os seus desafios, não só a experiência de clientes, mas aparece de tudo aqui, estratégias de crescimento, captação de investimento, atração de talentos, mas é claro que experiência de cliente acho que é um dos itens mais cruciais que permeiam o todo aí, também super intrínseco à cultura, então espero a gente conseguir bater um papo legal sobre o tema. A Ju preparou umas perguntas muito boas, então acho que vai ser bem bacana. Verdade, né, André? A experiência do cliente tá um pouco em tudo, né? Não só na parte ali de atendimento e relacionamento, isso que a gente vai estar desvendando um pouquinho hoje, né? Mas é estratégia, né? Toda essa parte. Até para quem quiser, né? A gente está no LinkedIn, tinha trazido aqui, né? Dei uma falhada ali no começo. Então vocês podem procurar pela gente lá, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o que é a experiência do cliente, né, e como que ela está dentro do cenário de negócios, né, experiência no nível estratégico, tático e operacional, quais são as diferenças, né, onde tem proximidade, onde tem diferença realmente ali para a empresa se tornar mais competitiva com base nisso. A gente vai, né, conversar um pouquinho sobre a questão de liderança, a gestão ali de pessoas mesmo, coordenação de equipes e a gestão de experiências, inovação, experiência, né? Afinal, né, nesse universo de startup a gente tem que trabalhar um pouquinho nessa perspectiva, e os desafios de como observar, mensurar, melhorar a experiência ali do cliente no dia a dia, né, do negócio. No final a gente vai trazer ali algumas questões, então quem tiver questão pode ir colocando no chat, conforme a gente for vendo ali a conversa, a gente já pode ir respondendo também, não precisa ser necessariamente no final, tá? Mas se não der para a gente ver, a gente responde ali no final. Mas para a gente começar, o que é a experiência do cliente, né? Afinal,
Eu vou trazer um pouquinho o meu olhar, André, até antes de perguntar um pouquinho mais para você, né? Que para mim, a experiência do cliente ela tem os dois lados. Tem o lado ali cliente, tem o lado empresa, né? Não sei se você até concorda comigo nessa parte. Na parte mais de marketing, a gente vai trabalhar mais nessa questão de que a experiência do cliente é o que ele sente, as emoções, sensações, sentimentos, né? Durante ali todos os canais de contato, né? Toda essa parte ali de relacionamento mesmo com o cliente, né? O que ele percebe. Então, a gente tem essa perspectiva mais cliente. Mas do lado de estratégia, eu vejo que é muito a capacidade da empresa de estar preparada para ofertar essa experiência. Né? Até que eu gosto de falar que a experiência do cliente não é o que ele sente, é o que a empresa faz ele sentir. Né? Toda ação ali é uma reação. Como que você vê a experiência do cliente hoje, André? Ah, legal. Não, muito bom. É um tema difícil, né, de tangibilizar, porque tem muito ruído em cima, mas eu enxergo muito sobre a expectativa que a gente promete para o cliente. Hoje, infelizmente, com tanto de infoprodutor que tem, tanto de growth hacker que tem, os marqueteiros, você promete o mundo para fazer a aquisição, né, mas na realidade você entrega muito pouco. E eu acho que a experiência do cliente tem a ver com isso, né? Toda a expectativa versus a realidade, se a promessa que você entregou é cumprida. Inclusive, eu acho que o grande desafio de uma área de customer success é justamente trabalhar para alcançar o que esse cliente quer, e um erro que o pessoal muito faz é tentar atender todo mundo da mesma forma, e não tem como, por persona, por objetivo, você tem que ter aquela atuação. Então, uma startup que está no cubo, ela pode estar aqui para se conectar com o investidor, ela pode estar aqui para atrair talentos, ela pode estar aqui para geração de negócios. Cada uma está aqui por um motivo, eu não posso atender todas iguais. Eu acho que a experiência do cliente é isso, como você personaliza e atende bem essa expectativa que ele tem dentro do, claro, dos principais padrões. Você não pode atender todo mundo de uma forma específica, isso não é escalável, né? Mas é um pouco dessa visão que eu tenho, e na prática me parece ser tudo o que você tem de contato com o cliente, aí desde o processo de awareness, lá no começo da aquisição, até o processo de entrada do onboarding, até o pós ali, depois talvez tenha, dependendo do seu business model, você vai ter uma rede de aluminais, né, de egressos em escola, educação, isso é comum, consultoria, e também experiência, como você vai tratar esse grupo de aluminais, egressos. Eu acho que é quase o todo, né? São esses pontos de contato e interação que podem ser menos profundos, como só essa etapa de consideração, ou tão profundos quanto, de fato, ali no uso. Ele permeia tudo, até a forma como você paga, a forma como você cancela. Tem empresa que parece que é impossível a pessoa cancelar, né? Tão difícil que é a jornada. Eu acho que vai um pouco nessa linha aí a experiência do cliente. É verdade, né? A experiência do cliente tá em tudo, né? Não só numa parte ali do processo, enfim. Mas nesse cenário até de startup, eu acho que se torna assim um pouco desafiador, né? Transformar a experiência do cliente, né, com base na estratégia de fato do próprio negócio, né? Que hoje eu vejo muito essa questão conflitante de discurso e prática, não só startups, né? Mas existe muito essa questão de eu preciso criar uma expectativa ali para esse cliente, para ter uma atração desse cliente, para ele vir aqui para minha base, e aí depois, na hora de entregar isso no dia a dia, né, a empresa não está necessariamente estruturada para isso. Né? Até assim, nesse contexto de startup, eu vejo que assim é bem desafiador, né? Como ter essa questão ali da própria experiência do cliente a nível de negócio mesmo, né? Que aí pensando até nas estratégias empresariais, né? A gente tem ali a estratégia de diferenciação, a liderança em custos, né? A parte ali de mais enfoque e tal, e nessa parte de startup, quem quer crescimento escalável, bem que você colocou que é super difícil conseguir atender todo mundo ali nos mínimos detalhes, numa personalização, né? Numa questão ali mais, né, até mais próxima, né? Em termos ali de atendimento de necessidade, porque
não consegue dar escala, né? Uma coisa é bem conflitante com a outra, né? Então aí a empresa ela nasce dessa forma, né? Já pensando nisso, né? Ou não consegue chegar lá. Qual que é a maior dificuldade que você vê hoje, Andrei, nessa perspectiva? Ah, legal. Eu acho que um pouco de falta de clareza ou incoerência assim da organização, de às vezes querer priorizar muito a venda, crescimento e não focar em quem você já tem. E o que diferencia muito uma empresa que vai bem longe de uma que não vai é justamente a capacidade de retenção e fidelização, né? A pessoa continuando com você, a pessoa continua com você quando ela tem uma boa experiência, né? E ela compra mais, ela compra melhor, compra por um valor maior, mais vezes, com frequência maior. Ela começa a divulgar por você, começa a te indicar. Então, eu acho que nenhuma empresa consegue ficar muito grande se não tiver retenção, né? E eu vejo que o erro, por vezes, é querer focar muito só ali na aquisição, na venda, esquecer de considerar a experiência do cliente no pós. Eu acho que, na verdade, não é um funil de vendas, né? Tem que ser uma ampulheta, porque você não pode só fazer a aquisição. Assim que você adquire, você tem que manter, e depois que mantém, você tem que crescer essas contas, esses clientes que estão com você, né? Seja Uhum. eles comprando mais, ou seja eles indicando novos clientes. E eu acho que olhar para essa jornada assim, com esse viés do trazer, manter e crescer, os clientes atuais, é o que faz as empresas que ficam muito grandes darem certo também, né? Aí talvez pode até ser bacana pegar o seu ponto de vista, porque eu acho que você está super bem mais ambientado em termos de metodologia, conhecimento e tal. Eu tenho uma visão muito do que eu vejo na prática aqui, né, com as startups. Mas Aí talvez perfeito, até você... por isso que eu te convidei para vir aqui nesse papo, né? Legal. É sempre bom a gente trocar esses pontos de vista, né? É, Porque eu acho assim, o ambiente mais desafiador para manter assim uma excelência de experiência de cliente mesmo, até mesmo essa questão de retenção com qualidade é em startup, né? Querendo ou exato. não, porque, né, por causa do ritmo ali de crescimento, enfim. Eu acho que até, né, nessa parte do papo, seria legal a gente entrar nessa questão. Opa! Seria legal a gente entrar na questão da diferença, né, da experiência do cliente ali a nível tático, operacional e estratégico, né? Eu gosto de fazer essa diferença, que quando a gente pensa ali muito a nível atendimento, relacionamento, a gente está num nível mais operacional, mais dia a dia, né? Mais ali de conseguir entender o que o cliente quer ali no dia a dia, no momento da entrega, né? Nesse momento ali mais de realmente relacionamento pontual, né? Para a gente estar entregando o produto, entregando ali o serviço principal. Na parte ali mais tática, digamos assim, né? Mais nível marketing, mais nível mercadológico, até eu vejo mais com essa questão relacionado a como que a empresa ela consegue se relacionar, né, com todos os seus públicos ali, né, tanto o cliente interno, que a gente não pode esquecer, né, o cliente mesmo ali na ponta, mas como que a empresa vai se estruturar para ofertar isso ali de uma forma em que o cliente consiga valorizar, consiga perceber esse valor de fato nessa entrega, né. Tem uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de lado, é o produto. Que hoje, quando a Uhum. gente fala muito de experiência, né, eu vejo a gente muito falar muito essa parte de relacionamento, de novo, atendimento, né, muito essa parte, né, de tentar humanizar, enfim, mas isso é uma parte de apoio, né, o principal que o cliente vem atrás da empresa é o produto, é o serviço dela. Se isso não for de qualidade, né, não há, né, não há ali serviço ao cliente que vá sustentar de fato a boa experiência para ele, né? E eu acho que isso, quem manda muito é o nível estratégico do negócio, né? Lá os altos escalões, o nível C-level mesmo, que vai ditar,
né? O que ele quer quanto experiência, como ele quer passar essa experiência, aí, né, a forma em que ele vai estruturar todo o negócio para isso, sabe? Aí pensando desde a questão ali da qualidade do produto, né, da qualidade das pessoas e a forma de relacionamento das pessoas ali dentro do negócio, aí até chegar realmente ali na ponta em termos de atendimento e relacionamento. Eu gosto de separar bem essa questão aí, porque eu acho que para a gente entender um pouquinho o erro das empresas nessa perspectiva de experiência do cliente, na minha opinião, Andrei, está muito relacionado com a estrutura, Uhum. né? Como a empresa se estrutura ali, até por isso, né, da dificuldade talvez de algumas startups, porque se a empresa ela não nasce já focada em ter uma excelência, digamos assim, né, em experiência do cliente, ou já centrada no cliente desde o início, ela vai ter uma dificuldade ali nesse momento de crescimento, porque aí quando ela começa a crescer, eu vejo que a gente tem duas dificuldades. A estrutura organizacional mesmo, né, começa a colocar muita gente, né, em alguns setores ali, e aí a comunicação dentro já começa a ficar distante, né, e tem aquela questão de vamos tentar minimizar custos, vamos tentar otimizar algumas coisas, e aí não fica aquela coisa homogênea realmente que vai agregar uma qualidade lá para a entrega do cliente final, né? E aí tem a outra parte, né, digamos assim, que é a gente pensar em como como equilibrar, como equalizar, digamos assim, essa questão de termos de cobrança, como você estava falando, de pressão por vendas, né? Eu vejo Uhum. muito que quando existe nas empresas essa pressão por vendas, pressão por meta, muito foco em aquisição, a gente tem um foco muito agressivo em lucro, né? Ok, as empresas elas precisam ganhar dinheiro, é para isso que elas estão ali, né? Elas fazendo o seu negócio, só que a partir do momento em que o dinheiro, né, o retorno financeiro vem na frente do cliente, acho que a gente já perde o compasso. Que acho que primeiro a gente tem que aprender a atender muito bem a necessidade desse cliente, ter excelência no que a empresa realmente faz, que o resultado vem facilmente com isso, né? Como se fosse uma Uhum. consequência, né? O que que Uhum. você acha, André? Não, concordo. Faz total sentido. Às vezes, acho que a experiência pega tudo. Acho que o único ponto assim que eu entraria um pouco mais que vai até na questão da cultura da empresa, o dia a dia. Como as pessoas se portam, como as pessoas se tratam, o que as pessoas acreditam, o que elas querem. E, e um ponto que você pega muito algumas ofensas assim à experiência do cliente um ofensor grande a galera da empresa se juntando para reclamar do cliente, ou falando que o cliente é burro, ou com raiva do cliente. Isso já mostra elementos e aspectos culturais que jogam contra uma experiência do cliente positiva, né? É um ponto que eu observo aqui também que cai no time. Eu acho que vai até do processo comercial e de vendas também, como que você aborda, como que você fala. Você vê empresas que são muito invasivas na abordagem, agressivas, vêm com tudo. Eu acho que as empresas que mais prezam por experiência do cliente são empresas que elas se tornam tão atrativas, interessantes, que faz o cliente querer ir atrás, ela não precisa ir tanto na força bruta. Aí depois vem o produto, esse uso, se ele é fácil, se dá para entender, se está simplificado, se ele se conecta com dores reais, né, do mundo real, se é um produto que resolve de fato um problema e não só uma vitamina que é dispensável. Como é que é o processo lá de cobrança, como é que é a comunicação, né, o tom de voz, frequência de comunicação, né, tem empresa que você, tipo, fica recebendo comunicação todo dia, assim, por spam. Isso diz muito sobre experiência ou não do cliente, né, e depois quando você quer cancelar, ou quando você quer pedir uma ajuda, ou quando a empresa cometeu algum erro e não assume, fica tentando justificar para o cliente. Então, são tudo uma série de coisas que permeiam todo o que a gente já falou, mas eu acho que esse dia a dia, a cultura, os princípios, os valores, missão da empresa, propósito, tudo isso tem a ver com a experiência do cliente também, né? As empresas mais inovadoras, elas nascem totalmente drivadas e centradas nos clientes, né?
É super verdade. E até um ponto que você tava comentando, adorei, André, é que as empresas que são realmente centradas ali no cliente, elas não precisam ficar pregando isso, não precisam ficar falando isso, elas não precisam nem ficar falando muito sobre elas, trabalhando muito comunicação, né? Porque as pessoas mesmo vão fazer todo esse trabalho por elas, né? Se a gente pegar, por exemplo, Disney, enfim, uma Harley, se a gente pegar quem mais, uma Apple, eles falam um pouco deles mesmos porque eles têm tanto essa questão de a gente precisa oferecer excelência, né, em tudo que a gente faz, porque é isso que vai gerar a experiência do cliente, né, e nessa perspectiva a inovação está muito, né, muito lado a lado com essa gestão de experiência assim, né, é muito essa questão de conseguir internalizar em tudo, né, na cultura. Até tem um autor lá da década de 60, que eu quase xará, o Andrews, né, da área de estratégia, ele falava que a gente precisa ter ali quatro elementos para criar uma boa estratégia, ali direcionar bem o negócio no começo, que uma é a gente ter uma oportunidade de mercado, né, então a gente saber olhar ali, né, no cenário como, né, ter um negócio mais competitivo. Aí no segundo ponto a gente conseguir organizar os recursos, as competências da empresa, o como fazer, como viabilizar isso, né, como se estruturar para isso. Aí o terceiro ponto é saber para quem que a gente vai fazer, o que que a gente vai fazer, com quem que a gente vai se relacionar, atender, né? Ali cumprir o objetivo ali mais de relacionamento do negócio. E o último ponto que eu acho assim, a essência, que é o empreendedor, né? O gestor ali principal, o fundador do negócio, ter ali valores muito claros, ele saber muito o que ele quer. E a partir do momento em que ele mesmo não consegue entender o cliente, ele mesmo não consegue ter essa cultura, essa filosofia baseada ali no cliente, né, a empresa ela não vai ser guiada nesse centro, né? Então, eu acho que vem muito de cima para baixo, né? A cultura começa por aí. Então, o que eu vejo muito é hoje falar em cultura centrada, acham que isso se cria, né? Se constrói ali, aí eu vou fazer uma ação, vou fazer um treinamento, vou fazer isso e vai mudar. Não, cultura é muito baseada em pessoas, né? Então, nessa questão de Legal. pessoas, né, o como que a gente vai realmente conseguir construir ali, bem o que você falou, missão, visão, valores, mas de uma forma ali que as pessoas que estão dentro do negócio consigam acreditar. Até uma coisa que eu acredito e até prego é que primeiro a gente constrói, né, a casa, a gente dá uma boa experiência para o colaborador, para só depois a gente conseguir fornecer a boa experiência ali para o cliente, né? Então a gente tem que pensar nessa questão. Verdade. Faz muito sentido. Eu vejo que o pessoal quer fazer um projeto de experiência do cliente ou estruturar uma área, mas não é um negócio que você faz e acaba, assim, ele é contínuo e vai evoluindo. Eu acho que não tem início, meio, fim, assim, é melhoria contínua para sempre, quanto antes começar, melhor, e não é uma coisinha só que você vai fazer. Acho que tem que ser um dos princípios, um dos direcionamentos da empresa, né, um dos guias, faróis, norte, sei lá como a gente pode chamar isso, ter essa experiência barra alta e muito boa, e quanto antes começar melhor, porque também existe uma curva de aprendizado, né? Você não faz um processo de transformação para uma cultura customer centric de um dia para o outro, né? É uma jornada forte, uma batalha diária de sensibilização, contato com os clientes, conversa com os clientes e por aí vai, né? Quantas pessoas a gente conhece de empresas que não falam com os clientes, né? Parece que tem medo de falar com os clientes. Então, é um negócio para Ou não a gente escuta, pensar, né? né? Exato. Como você falou ali, o cliente reclama, o problema é do cliente, né? Não é não é da empresa resolver. É verdade, é verdade. Não era só para te complementar, desculpa ter te cortado aí o raciocínio. Mas até uma questão, Andrei, você vê muita sopa de letrinhas quando a gente fala de experiência do cliente aí nas startups? Ah, legal. Tem, mas eu acho que eu vejo mais nos profissionais que trabalham com CS, CX. Acho que nas startups os fundadores são mais pragmáticos e direto ao ponto, eles têm um viés mais de negócios e não se apega tanto à metodologia, nomenclatura, mas acho que as pessoas que trabalham com isso
tiveram tantos cursos, tantas formações sobre, que às vezes teve uma gourmetização, né, e fica difícil de entender. Mas eu acho que qualquer empresa do mundo, independente de metodologia ou não, que passar a conversar e entender mais dos seus clientes, já vai passar a ter uma experiência melhor, porque parte daí, né, dessa interação, como é que a gente se adequa melhor para atender esses clientes também. Mas tem, claro, uns jargões aí que nem eu entendo também, mas a gente tenta focar no que importa, né? Nossa, nem fale. O que eu vejo de confusão até de aplicação do próprio termo experiência, né? Aí começam ali com terminologias, coisas assim, para deixar mais bonitinho, que, enfim, não é bem por aí, né? E aí, nessa perspectiva, falando um pouquinho dessa questão ali de pessoas, né? Que a gente está falando de diretrizes, valor, como que enxergar essa questão das lideranças e da gestão de experiência, né? Eu vejo muito que a questão de liderança, como eu até estava comentando, né, e você também estava falando dessa questão da visão do próprio empreendedor, é que ele que dá o tom ali de como a empresa vai ser focada no cliente, na prioridade que realmente a equipe vai tá dando, né? No dia a dia eu vejo que está muito palavras bonitas, né? Mas muito jogadas ao vento. No dia a dia, ali na prática, a gente vê pouco realmente, né? Vê muito foco no operacional, no atendimento, no relacionamento, nessas equipes, mas algumas lideranças ali, principalmente liderança de topo mesmo, né? C-level ali, deixa um pouquinho a desejar nessa questão. O que você acha dessa questão, Andrei, das lideranças e a atuação da empresa frente à gestão de experiências? Ah, legal, boa. Eu acho que é de onde parte tudo, né? Tem que ter coerência, né? Você vê a liderança estimulando uma coisa, o time na ponta outra, fica diferente, né? Não cumpre aquilo que fala. Mas o principal é que às vezes a liderança, eu acho que é aquilo, o homem é bom, a vida que o homem é bom, é o sistema que o corrompe, alguma coisa assim, né? Às vezes o time não tem esse viés de experiência do cliente porque a liderança não tem. Às vezes a liderança prega uma coisa, mas na prática faz outra. A liderança fala da importância da experiência dos clientes, mas não aplica a importância não se preocupa com a experiência do colaborador. E o colaborador é um cliente interno da organização. Ou às vezes a liderança está muito desconectada do que o cliente quer, não está lá na linha de frente. E aí fica um pouco incoerente também casar as necessidades, expectativas do cliente com o que o produto, a empresa pode oferecer, porque a liderança teve aquela visão, mas não está tão conectada com o dia a dia. Ou a liderança não ser muito aberta para feedback, ou a liderança proporcionar experiências ruins, aí é aquela coisa, né? Uma pessoa influenciando a outra negativamente, essa outra vai influenciando a outra negativamente, vira uma bola de neve, né? Às vezes uma pessoa chega brava e nervosa porque alguém ficou bravo e nervosa com ela. Ela é só uma reação de uma ação que causaram com ela, né? Por isso que às vezes a gente tem que ser amistoso, doce, empático com as pessoas. A gente não sabe quem que passou. Às vezes aquela pessoa está sendo só uma vítima do sistema, sabe? A gente tem que partir do princípio que todo mundo é bom e é bem intencionado. Às vezes aquela pessoa só está sendo vítima do sistema mesmo. Eu acho que quando a gente É fala de verdade. liderança e experiência, entra um pouco nessa jornada aí, nesse caminho. Uhum. Ou ela está num mau ambiente, né? Ou ela está num mau dia, tem Exato. essa questão, né? É, é muito essa questão de pensar em pessoas, né? Até eu acho que um grande desafio das empresas para pensar na experiência do cliente é realmente pensar de dentro para fora, não só de fora para dentro. Né? O foco no cliente é perfeito, mas se a gente não conseguir ver dentro da própria casa, né, dar uma boa experiência ali para esses colaboradores, né, ter esse bom clima, até como você estava comentando, fomentar desde a questão da entrada ali do onboard do próprio colaborador, para ele entrar ali no clima do negócio, aí ter gestores que realmente acreditem naquilo que eles estão fazendo e cobrem
o que eles conseguem realmente também fazer, pregar, né? Eu acho que se torna ali fundamental para ter uma boa experiência do cliente, né? Não é só pensar no cliente. Eu vejo muito esse discurso focado no cliente, mas esquece que existe toda uma estrutura, pessoas que trabalham para essa oferta, até mesmo o entendimento da empresa para isso, né? E tudo isso, eu acho que o tom vem de lideranças, né? Bem como você estava comentando. Agora, uma questão assim, chave quando a gente fala de experiência. Eu acho um grande desafio, André, analisar a experiência do cliente. Eu até trouxe ali como imagem esse termômetrozinho na neve, no inverno, porque a gente tem várias métricas frias, né? Como que você vê essa questão do olhar no cliente, dos dados vindo do cliente e a utilização disso por parte das empresas? Que eu vejo que tanto uma pequena empresa, né, olha muito para o cliente, mas de uma maneira muito enviesada, e às vezes as grandes também fazem isso, pegam ali até mesmo estudos de mercado, enfim, resultados de clientes, mas olham para esses dados com um viés que pode prejudicar muito o negócio. Então, esse viés ali, com base na realidade parcial que a gente tem, é bem perigoso, né? É bem o que você estava comentando, né? A empresa, ela tem que olhar para o cliente na reclamação dele, no que ele precisa, olhar com o olhar do cliente, né? Porque toda ação que a empresa faz tem uma reação, né? Não é só olhar o que ela realmente quer. Mas como que você vê essa utilização das métricas hoje no dia a dia das empresas? E até Ah, mesmo esse legal. olhar para o cliente, né, com dados, enfim. Ótimo. Não, a definição do termômetro é muito bom, porque é isso, não tem como você medir exatamente, mas tem que ter uma noção. Eu acho que o primeiro aspecto é olhar para o negócio mesmo. Está crescendo a quantidade de clientes? Está crescendo o faturamento e receita da empresa? Se isso está crescendo é porque provavelmente a experiência está boa. Acho que esse é o melhor indicador. Às vezes a galera quer meter um monte de métrica e informação, DAO, WAU, MAU, quer meter C7, NPS. Tudo isso pode ser muleta se você não está crescendo, não trazendo receita, né? Então, é interessante ver isso. Eu acho que essas métricas são um meio legal, não podem ser um fim. Acho que no fim a empresa tem que estar sucedendo, mas eu veria um pouco dessa forma, porque se o business está crescendo, tipo, está retendo, provavelmente, senão vai ser um balde furado, né? E aí, paralelo a isso, acho que outras métricas acessórias ou como se fosse lead indicators, né? Vão trazer uma perspectiva lá para frente, ou um lag indicator traz um retrato olhando para trás, você consegue ter esse parâmetro também. É verdade, a gente não pode olhar as métricas isoladas, né? Porque, bem como você comentou, é um meio, não um fim. Se bem que elas medem ali o resultado, tal, mas se a gente vê elas muito isoladas, a gente não chega a resultado nenhum, né? Até tem um dado bem interessante da Accenture, que é que 74% dos gestores, eu acho esse número até bem baixo, conseguem traduzir dados de clientes em ações concretas. Porque dado de cliente ainda é entender um pouco o mercado, né, entender ali o movimento, mas se a gente não cruzar esses dados, se a gente não fizer ali alguns estudos mais aprofundados, até mesmo ver essa parte de estrutura da empresa, né, como saber o que fazer? Fica muito tudo na tentativa e erro, né? Muito essas questões. E até essa questão de utilizar algumas métricas, como você bem mencionou, CSAT, NPS, isoladas, não, né? Exato, não estão Assim, eu conectadas, vou né, com o deixar dia a esse dia. assunto para cuidar com. Esse assunto eu deixo para trabalhar com o pessoal do curso, né? Mas NPS não serve para mensurar a experiência, nem de longe, porque ele tem, enfim, tem problemas na escala, tem problemas no nananã, e ele não serve para mensurar a experiência, né? O CSAT, satisfação, também não serve para mensurar a experiência, né? E até ali, se a gente não souber a expectativa do cliente, o objetivo do cliente, até o ponto de análise dessa satisfação, ela fica bem frágil, enfim. Então, por isso que eu falo assim, a gente tem que pensar que métrica que a gente vai usar e por quê, né? Eu vejo que às vezes tem muita modinha pelo fácil aplicação, vê ali o resultado bonitinho, mas, poxa.
um 5 para o André pode ser que é um 3 para a Juliana, mas porque a gente não sabe os pontos de referência. Tem muito disso, né? Legal. Enfim, até assim, erro de escala, não, aqui na live eu não posso falar algumas empresas, mas tem empresa que erra na escala, né? Acha que é legal, aí coloca lá os colaboradores para fazer essa coleta de informação de cliente, mas aí eles chegam e já induzindo, né? Não, me avalia ali de 9 a 10, né? Avalia a empresa ali de 4 a 5, né? Não pode ter mais baixa. Isso tudo né, faz com que os dados não mostrem ali a realidade, enfim, de fato. Né? Isso acontece muito no dia a dia? O que que você vê lá? Aqui de startup nem tanto, que eu acho que startup é mais enxuto e conectado com o cliente, né? Mas com grandes empresas, corporações, é algo que é bem comum da gente ver, sim. Acontece bastante. É verdade, né? Pequena empresa é mais olho no olho, né? Mas se bem que o olho no olho também às vezes é perigoso, né? Tem o cliente, ele geralmente ele não quer se indispor com, com o dono, não quer se indispor ali com o vendedor, né? Então, na verdade, ele nem gostou tanto, mas ele vai falar que ele gostou, porque, né, tá querendo encurtar o papo. Então, a gente também tem que saber até que ponto essa informação é a melhor informação para a gente tomar decisão em cima dela, né? Enfim. Tem algumas questões aqui do YouTube, deixa eu até dar uma olhadinha aqui no chat. A Ana Paula está perguntando quando empresas grandes fazem demissão em massa, como aconteceu ultimamente, como isso pode afetar a visão que o cliente tem da empresa? Olha, Ana Paula, excelente a questão, até obrigada por estar perguntando isso, porque tem acontecido bastante, mas eu acho que vamos começar do início, né? Aquela questão que a gente estava comentando aqui, eu e o André, que está tendo muito discurso, né, de gestão de experiência e pouca prática de fato. Então, eu particularmente eu vejo pouquíssimas empresas realmente com uma cultura centrada no cliente. Pouquíssimas. O discurso tem várias, mas ali na prática não tem. A gente consegue ver que ali tem o atendimento bonitinho, ok, mas o produto não é bom, né? Então já não é uma boa experiência. Tem algumas falhas ali na própria entrega, enfim, mas a gente olhar ali para o todo, a gente não é nem essa questão de ver essas falhas mais para o cliente, mas a partir do momento em que a empresa ela não tem essa visão, ela não está estruturada para ofertar uma boa experiência, ela tem problemas internos muito graves. Então, essas demissões em massa, elas aconteceram possivelmente não só por questões financeiras, enfim, mas a empresa ela não estava bem estruturada para esse momento, né? A partir do momento que a gente tem uma demissão em massa, a gente tem ali uma certa fragilidade na própria cultura interna, porque não é só quem sai que fica abalado, mas quem fica ali no estresse, né? Fica totalmente ali desestabilizado, enfim, até eu vi que algumas empresas tiveram cortes ali, não só agressivos, né, em termos de quantidade, mas na forma que isso foi feito, né, isso abala totalmente o sistema, né, abala totalmente a qualidade, e daí já dá para a gente perceber que são empresas que realmente não são centradas em pessoas, né, são centradas em números, querem crescer, querem escala, e daí não acompanha realmente a experiência, né? Até como eu estava comentando que a gente tem nas estratégias mesmo empresarial, empresas que têm ali estratégia focada em liderança de custo, né? Querer escala, se ela não nasce muito focada em ter a melhor experiência e centrada em pessoas de fato, ela não vai conseguir mesmo oferecer uma boa experiência, porque ela já não consegue oferecer para o colaborador, e isso vai virando meio que efeito cascata, sabe? Não sei, assim que eu vejo. O que você vê, André? Legal. Não, tem um impacto, né? Dá uma percepção ruim para os clientes e para o mercado. São poucos que vão entender que às vezes a empresa está fazendo a demissão mais para se proteger e ficar viva. E é uma ação que você tem que se preparar para essa gestão de crise, né? E ser transparente,
e tudo mais. Mas eu acho que se a empresa tem consistência, uma entrega de valor forte para os clientes, uma experiência positiva, a demissão não vai impactar tanto. Mas aí depende muito do momento, né, da empresa, de como é que está é, esse momento, esse status e essa experiência dos clientes também, né? Uhum, é verdade, verdade. Foram muitas empresas que aconteceram isso, né, nesse momento. Tem uma outra pergunta do YouTube da Aline Freitas. Os resultados da pandemia na saúde mental têm sido considerado no momento da construção ou implementação de um projeto, clientes e colaboradores mais ansiosos? O que você acha, Andrei? Ah, legal. Não, uma pergunta muito boa. Eu acho Hum? que, claro que se o seu colaborador não estiver feliz, ele não vai conseguir fazer o cliente ficar feliz, né? E o mundo mais virtual, a gente passando 10 horas, às vezes, na frente de uma tela, pode ser muito exaustivo mentalmente, né? Já é comprovado que não é saudável, é muito diferente. Às vezes, 12 horas num trabalho, você interage com as pessoas, claro que sem um estresse físico de cansaço, você consegue, às vezes, ficar bem feliz, realizado, equilibrado e tal. Tem vezes que eu chego no Cuba aqui 8 da manhã, estou saindo aqui 8 da noite, hoje mesmo, mas estou tranquilo porque fiz várias coisas, vi as pessoas, estou sentadinho, trabalhei um pouco nas telas, fiz reunião, encontrei gente, tomei café, almocei, paguei conta, liguei para namorada, fui fazer minhas coisas. Mas se é o dia inteiro lá no computador, das 8 da manhã até as 8 da noite, você não consegue, né? Eu acho que a empresa estimular muito esse equilíbrio com outros aspectos da vida, a felicidade dos trabalhadores, realização profissional, pessoal, da visibilidade, perspectiva de crescimento, desafios grandes, estimular a cultura da pessoa se autodesenvolver, uma cultura aberta de feedbacks e um ambiente seguro. E tudo isso vai reverberar também em pessoas mais atenciosas, mais tranquilas, pessoas com menos ansiedade, né? E a ansiedade é o sofrimento porque você tem uma expectativa tão alta sobre o futuro e um descontentamento com o presente, que aquilo te gera uma ansiedade de um futuro melhor, uma promessa melhor, mas quando na verdade tudo que é futuro ali é incerto, né? A gente tem que estar feliz com o que tem hoje dentro, claro, de um contexto que seja amigável e favorável também, né? Mas as pessoas ficam ansiosas porque se decepcionam ali com o presente, com a expectativa e realidade. Tudo que a gente falou de cliente se aplica para o colaborador no contexto interno. Eu acho que o colaborador ele é um cliente interno da empresa, mas é a mesma lógica, o mesmo princípio, né? Uhum, é verdade. Eu acho que a partir do momento que a gente entrou na pandemia, acho que não existe mais nenhum projeto que não consiga pensar, não pensar, né, nessa situação de bem-estar, né, bem-estar tanto do cliente quanto dos colaboradores, né? É, não é nem só a questão dos interesses mudaram, as necessidades mudaram, né, a forma de se relacionar das pessoas também mudaram, a percepção de imediatismo. Então, eu acho que não tem muito como a gente desvincular projetos hoje em dia sem pensar nessa questão da pandemia, né? Então, desde a questão da adaptação de ambientes, adaptação de processos, até mesmo a forma de criar relacionamentos internos ou externos, né? Mudou porque as pessoas, né, precisavam e precisam ainda, né? Para mim, a gente não saiu da pandemia ainda, então, precisam ainda de uma atenção especial, né, nesse momento em relação a como lidar, né, para elas ficarem ali mais tranquilas em todo um processo ali de compra. E a gente tem aqui uma questão, a Aline está comentando, né, proporcionar o suporte emocional para os colaboradores seria uma estratégia para uma equipe mais equilibrada, pronta para inovação e, consequentemente, propiciar uma experiência melhor para o cliente. É isso mesmo. A partir do momento em que a gente pensa, né, na qualidade para o colaborador, essa qualidade ela vai se refletir nas ações que ele faz, no clima de trabalho e, consequentemente, vai refletir lá na ponta também para o cliente, né?
E a Ana Paula está comentando, a mensuração da experiência do cliente é muito voltada à sensação que ele teve usando aquele produto ou serviço. Ou seja, sensações não tem como mensurar como por NPS, por exemplo. Exatamente, sensações não tem como a gente mensurar por NPS, né? Não tem como a gente mensurar por escalas de CSAT, ou de SES, né? Esforço do cliente, enfim, e até mesmo as emoções têm muitas variáveis que influenciam, né? Desde a questão do humor, do dia, de alguns estímulos que a empresa faz, então tudo se torna ali mais, é, não é difícil, mas a gente tem que pensar friamente, metodologicamente, como que a gente vai estar analisando de fato, né? Não é sair aplicando ali de qualquer forma. É, então é isso. Olha, para finalizar, né, queria muito te agradecer, de você estar aqui. E só para dar um gostinho para o pessoal que está participando, né, comentar um pouquinho com eles que esse é um papo introdutório, digamos assim, né, do curso, que é o curso Estratégia e Experiência do Cliente, que vai começar no dia 4 de julho na PUC-Rio, e a gente vai conversar um pouquinho, né, dessas questões de estratégia mesmo, de fato, né, diferenciando o que é estratégico, o que é tático, o que é operacional dentro de gestão de relacionamento com o cliente, dentro de gestão de experiência de fato com o cliente. Até coloquei CX barra 100, porque na teoria é 100, né? Customer Experience Management. O Customer Experience CX eu até brinco, eu uso CX quando eu quero vender alguma coisa, né? Porque na teoria é pouco usado. Né, a gente vai entender um pouquinho como transformar as empresas como protagonistas de experiências de fato, né, utilizando a metodologia que a gente usa na RepTrack mesmo para analisar as estratégias. Então, a gente vê desde o antes da compra, né, como que a gente vai proporcionar uma boa lembrança, uma boa comparação através de estratégias de branding, promoção de vendas, a parte do digital, a reputação online, né, durante a compra, como que a gente vai chegar ali na conformidade, na confiança e na empatia, através do alinhamento de todas as estratégias de ambiente, atmosfera, né, tanto físico quanto digital, o alinhamento de processos e equipes, produtos, preço, né, atendimento e a parte do checkout. Até o André estava confirmando, né, em todos esses pontos a gente vê ali a experiência do cliente de fato. E depois da compra, né, como que a gente atinge ali o relacionamento e o comprometimento com esses clientes, né, vendo ali desde a parte de como a empresa analisa a satisfação, como o trabalho pós-venda, os programas de fidelidade e como que encanta de fato esse cliente para retê-lo na base para que ele volte a comprar novamente, oferecendo benefícios de uma forma diferenciada. Né? Então, as inscrições elas estão abertas. A turma inicia no dia 4 de julho, né? A terceira temporada já desse curso. É um curso que a gente trabalha muito a nível estratégico mesmo, como a gente está conversando aqui agora, né? Toda a parte de como organizar pessoas dentro do negócio, desde a parte de como elas vão ser mais inovadoras, mais engajadas para trabalhar com a gestão de experiências, como que a gente vai trabalhar essa parte dos processos através desse método e como que a gente vai trabalhar numa perspectiva de prevenção de problemas, né? Não só de correção, mas de prevenção mesmo, né? Então, muito obrigada, Andrei, né, pelo nosso papo, pela sua presença aqui hoje. Onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais ou Ah, para legal. bater um Ah, bom, tá aí, papo. LinkedIn funciona pra caramba. Instagram, eu tô um pouco sem paciência, mas também me encontra em qualquer lugar por André Golfeto. Quem quiser aprofundar mais sobre startups também, eu tenho um canal no YouTube com vários vídeos e dicas práticas para startups. Também só comprar André Golfeto lá já é possível a gente manter o contato. Queria agradecer o convite aí da Juliana, o pessoal da PUC Rio aí também. Tamo junto demais. Ah, obrigada, Andrei. Legal. Quem quiser também saber um pouco mais, né, pode me encontrar no LinkedIn. Estou na mesma vibe que o Andrei, Instagram menos, Facebook menos ainda, né? Mas pode encontrar por lá. Mas LinkedIn, né? A gente está mais ativo, enfim, até para saber mais de informações. Eu tenho um blog, um livro e um canal do YouTube que se chama Estratégia Descomplicada, que é um método completo para entender um pouco mais esse processo de criar estratégias de experiência do cliente. Né? Então, vocês podem me achar nesses canais Estratégia Descomplicada. E convido todos vocês, né, que ficaram interessados em saber mais, né, até conversar sobre algumas empresas que às vezes eu fico me coçando para falar em live,
Andrei, e não dá para falar de empresas, né, assim, de estratégias, analisar, porque, e o medo. Mas em aula eu falo tudo, então apareçam lá, né, a gente bate um papo bem bacana para se aprofundar mesmo como tornar as empresas mais competitivas com a experiência do cliente de fato. Então, abraços a todos, né? Obrigada, Andrei, de novo. Obrigado, pessoal da PUC-Rio, né, por viabilizar esse espaço, né, e confiar no bate-papo, no nosso bate-papo aqui hoje. E agradeço a todo mundo que estava assistindo, tanto no Zoom quanto no YouTube, né? E até a próxima. Beleza, valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.